Olá pessoal, sou o Robson da ProCoding e eu vou falar para vocês agora sobre como utilizar cache distribuído no ASP.NET Core. Bom, cache, todo mundo já sabe, é um design pattern muito útil que nos permite que nós possamos armazenar informação de utilização frequente, utilização contínua num espaço de memória para agilizar, então, nesse caso, tarefas como obtenção do banco de dados ou mesmo recuperação do disco. O cache distribuído, por sua vez, tem o mesmo princípio, só que ele não fica hospedado na memória do próprio processo da aplicação. Ele fica hospedado em múltiplos servidores, geralmente num serviço externo. Qual que é a grande vantagem disso? Eu tenho um grande aumento significativo de performance e escalabilidade da minha aplicação quando da utilização desse cache distribuído. Isso significa que eu vou ter múltiplos servidores então armazenando essas informações de cache, um ou mais servidores, né? Esses mesmos servidores podendo servir a todas as instâncias da minha aplicação, não importa em quais servidores elas estejam, garantindo nesse caso aqui então uma maior coerência desses dados, ou seja, eu vou permitir com que esses dados sejam exatamente os mesmos, independente de qual servidor os requisite, de qual instância os requisite, e ao mesmo tempo também garantindo a sobrevivência desses dados entre reinicializações e deployments. Porque imagine então que você tem 50 instâncias da sua aplicação rodando em paralelo, você precisa fazer o rollout de uma nova instância, as instâncias que você tirar do ar para eventualmente subir uma nova versão da sua aplicação já vão ter acesso ao mesmo cache. Você tendo um cache distribuído, se você precisar, por exemplo, reiniciar o servidor do cache ou mesmo baixar uma nova versão, fazer qualquer modificação nele, outras instâncias de servidor de cache também já vão ter essas mesmas informações e vão permitir então com que a sua aplicação tenha sempre os dados disponíveis para ela. O cache distribuído ele também tem uma grande vantagem de não utilizar a memória local da aplicação. Ou seja, como eles não residem normalmente dentro do próprio servidor da instância da aplicação, a memória que eles consumirem vai estar distribuída entre outros servidores feitos especificamente para isso. Bom, vamos ver agora, falar um pouquinho sobre o primeiro provider aqui, que é o Distributed Memory Cache. Na realidade, toda a arquitetura do Memory Cache, do Distributed Memory Cache no ASP.NET Core, vem de uma interface iDistributed Memory Cache, que permite com que eu me fornece acesso aqui a métodos para leitura e gravação de informações de cache. E eu tenho vários providers à minha disposição. Tenho o próprio Distributed Memory Cache, que é um provider simplificado, que é uma opção padrão. Na realidade, ele não é um cache distribuído de fato, ele é um cache em memória. O legal de começar com ele é porque, primeiro, que em desenvolvimento ele é leve, ele é rápido, e segundo, que você pode facilmente substituir ele por uma versão que, por exemplo, grava no SQL Server ou no Redis ou qualquer outro back-end de storage, sem precisar fazer nenhuma mudança na sua aplicação. Então você já estrutura a sua aplicação para utilização de cache distribuído e implementa esse cache distribuído num segundo momento. Em tempo de desenvolvimento, ou quando a sua aplicação ainda é pequena, com uma única instância, por exemplo, não faz nem sentido você querer ter um cache distribuído. Mas é interessante você já conseguir deixar sua aplicação preparada para isso, aí a partir do momento que ela já estiver pronta para ser distribuída em múltiplas instâncias, você poder finalmente elevar ela para cache distribuído. Bom, vamos dar uma olhada então agora, vamos fazer uma rápida demonstração de como configurar e utilizar o iDistributed Cache numa aplicação ASP.NET Core. Primeira coisa que nós vamos precisar fazer, obviamente, é criar um novo projeto. Então, vou abrir aqui um prompt. E agora aqui no caminho certo, eu vou criar então meu novo projeto ASP.NET Core MVC. Projeto criado. Vamos abrir o Visual Studio Code. Legal. Visual Studio Code aberto. Então a primeira coisa que a gente vai ter que precisar fazer nesse projeto
é atualizar aqui a nossa startup.cs. Nós vamos precisar injetar aqui dentro dos serviços que a aplicação pode consumir, o serviço do iDistributed Cache. Para fazer isso aqui é muito simples. Eu vou vir aqui no método Configure Services e antes aqui do ADMVC, na realidade aqui não faz muito sentido a ordem, pode ser a ordem que você quiser. Eu vou simplesmente adicionar services.add distributed, digitei errado, cache. Distributed Memory Cache. Como eu falei, o Distributed Memory Cache, ele não é um cache distribuído de fato, ele é um cache de memória que reside dentro da sua aplicação, mas ele já usa a mesma infraestrutura padrão, então ele é uma ótima opção para você começar e depois modificar a sua aplicação. Ou também, se você quiser fazer com que sua aplicação trabalhe com cache distribuído em ambiente de desenvolvimento, com cache em memória em ambiente de desenvolvimento e depois evolua para algum back-end de storage apropriado. Bem, agora que nós temos aqui isso criado, sim, é só isso. Basta adicionar o serviço aqui, ele já está pronto para utilização. Vamos preparar nossa Home Controller para demonstrar como fazer isso. Primeiro, eu vou criar aqui um construtor que recebe do container de injeção de dependência uma instância do iDistributed Cache. O iDistributed Cache ele reside no namespace Microsoft Extensions Caching Distributed. Nós vamos precisar adicionar esse namespace também. Adicionado. Então agora nós já temos aqui o construtor da Home Controller recebendo aqui um iDistributed Cache no parâmetro cache e passando isso para a variável privada underline cache. Vamos agora modificar um pouquinho aqui o nosso método index para ler um valor do cache e passar ele para a nossa view. O que foi feito aqui? Nesse caso, eu estou então lendo daqui do meu distributed cache, eu estou procurando a string cuja chave está identificada por title. Se eu não receber essa string, se ela não existir, o getString vai me retornar nulo. Então, aqui nesse caso, a minha string vai ser noTitleSet. Notem que, no caso aqui, o distributed cache, ele possui aqui métodos para obtenção de arrays de byte, que é o método get pura e simplesmente, o getAsync, que faz a mesma coisa assincronamente, getString e getStringAsync, e só. Ou seja, ele trabalha apenas com arrays de bytes e strings. Na prática, ele só trabalha com arrays de bytes, ele vai converter a sua string em array de bytes também. Se você precisar de armazenar outros tipos de dados, você vai ter que serializar eles primeiro. Bom, além aqui do nosso método index, eu vou modificar a index.cshtml da controller home também. Pode ver que ela já recebe aqui o viewDataTitle passando para a tela, para o título da janela. Eu vou tirar isso daqui. Vou tirar esse link aqui do Learn About. E no lugar do welcome, eu vou colocar @viewDataTitle. Ou seja, eu vou mostrar aqui o título bem no centro da tela. Além disso, nós vamos precisar também de uma forma de gravar esse cache. Para gravar o cache também é bem simples. Eu vou criar aqui na Home Controller um outro método action chamado setTitle. Esse setTitle aqui está recebendo como ID só para não precisar mudar a rota padrão, mas esse ID ele vai setar aqui na minha variável, no meu item title no cache, e depois vai voltar para a página inicial. De novo aqui no método set, eu estou usando setString e eu só tenho setString e set, que são os dois métodos que eu posso, nesse caso aqui, utilizar ou para guardar arrays de bytes ou para guardar strings. Os métodos set também podem receber um terceiro parâmetro, que é esse Distributed Cache Entry Options.
O Distributed Cache Entry Options permite aqui, por exemplo, que eu defina 3 propriedades. Absolute Expiration, que vai me dizer qual que é a data e hora específica que eu quero que esse meu item do cache expire. A partir desse momento o cache vai deixar de existir, esse item vai ser excluído do cache. Absolute Expiration Relative to Now, eu vou passar um time span aqui dizendo quanto tempo para expirar a partir de agora esse item do cache vai ter. E o Sliding Expiration, que é uma opção bem interessante, que ela me dá um intervalo de tempo para a expiração do cache a partir da última vez que esse cache foi consumido. Significa então que, por exemplo, eu posso fazer com que um cache dure por 20 minutos, mas se eu ler dele, ele vai durar por mais 20 minutos a partir dessa leitura. Então, ou seja, ele vai ter na sua utilização renovada à medida que ele vai sendo utilizado. Se ele ficar muito tempo sem utilizar, então ele é automaticamente expurgado. As 3 opções aqui, aliás, as 3 não. As opções Absolute Expiration Relative to Now e Sliding Expiration são time spans, então eu posso passar intervalos de tempo aqui, nesse caso durações. O Absolute Expiration não, ele é um Date Time Offset, que permite então com que eu passe uma data e hora específica, inclusive utilizando aqui offsets, por exemplo, GMT-3, GMT-2 e assim por diante. No nosso caso, como a gente vai sempre rodar com ciclos muito curtos e bem simples, eu não vou usar a expiração, vou deixar ele simples. Bom, nossa demonstração já está feita, vamos rodar. Iniciou. Pode ver então aqui que o título da página ficou como No Title Set, porque eu não defini nenhum título. Eu vou colocar 2 breakpoints aqui, um na Home, na Index, perdão, e outro aqui na Set Title. Então agora vamos definir esse título. Então aqui, localhost 5001 /home /set title. Vou definir aqui esse meu título como novo título. Ao fazer isso, a requisição chegou aqui. setString, vou armazenar esse item no cache, vou voltar para a página inicial. E de volta aqui na página inicial, eu já consigo ler do cache aqui essa minha string. Olhando de volta no navegador agora, novo título. Simples assim, getString e setString. Se você precisar guardar outros tipos de dados, basta serializar eles. Existe um outro método também, que é o método refresh, que permite com que você renove o tempo de uso do seu cache. Ele é útil, por exemplo, quando você não está usando Sliding Expiration e você, por algum motivo, quer prolongar o tempo de vida daquele item do cache. E por fim, claro, temos também remove, como o nome já sugere, remove aquele item do cache. Bom, prosseguindo aqui então, vamos falar agora sobre o cache distribuído com o SQL Server. Qual que é a vantagem de se utilizar o SQL Server junto com o iDistributed Cache? Nesse caso aqui, nós temos a grande vantagem, utilizando o SQL Server, de ter um mecanismo de persistência. Ou seja, de conseguir fazer com que os dados guardados em cache sejam persistidos em disco, de forma que, se por exemplo eu precisar reiniciar essa minha instância, eu não perco os valores, contanto que eles estejam dentro do período de persistência. É uma opção bem interessante quando, por exemplo, eu ainda não estou com a minha infraestrutura final. Eu tenho um banco de dados que serve a minha aplicação, esse banco de dados está com espaço suficiente e eu quero usar esse banco de dados para armazenar as informações de cache da minha aplicação. Para conseguir utilizar o cache distribuído com o SQL Server, eu preciso fazer alguma preparação. Eu preciso criar aqui um esquema e tabelas específicos dentro de um banco de dados. Pode ser o banco de dados da minha aplicação, pode ser um banco de dados específico para cache, você decide. É interessante que tem várias opções que eu posso querer configurar, como indexação em memória, tabela em memória. Na realidade, eu posso me divertir bastante aqui, mas a ideia de utilizar o cache com SQL Server é num cenário mais intermediário, quando eu ainda não tenho uma infraestrutura específica para cache, mas eu quero externalizar isso entre as minhas múltiplas instâncias. Vamos lá, vamos para uma demonstração rápida aqui de como usar o iDistributed Cache com SQL Server. Vamos voltar aqui para a aplicação.
Agora, o que eu preciso fazer para poder utilizar o SQL Server? Primeira coisa, eu vou precisar criar um banco de dados. Então, antes até da gente vir aqui para o prompt, vamos na nossa instância aqui do banco. Vou criar um novo banco de dados. Vou chamar ele aqui de CacheDB. Criado. E agora que ele está criado, nós precisamos rodar um comando aqui específico do CLI do .NET Core para criar essa nossa tabela de cache. O comando é esse: .NET SQL create, passa para ele aqui a connection string do banco de dados, no caso aqui data source ponto, user ID SA, a minha senha password, e qual que é o banco de dados inicial, no caso aqui CacheDB, qual que é o esquema onde eu vou criar essa tabela e qual que é a tabela que eu vou criar a ASP.NET Core Cache. Já foi criada, então se eu rodar ela aqui agora e ver minhas tabelas, pode ver que eu já tenho aqui a ASP.NET Core Cache. E vejo aqui que ela é relativamente simples. O que eu tenho nela basicamente é um ID, uma chave primária, o valor aqui que foi gravado é um var binary max, então, ou seja, é um blob de tamanho determinado. Expires at time, que é a data de expiração. Sliding expiration in seconds, que é quantos segundos eu tenho aqui antes de esse cara expirar após a última utilização. E absolute expiration, que é a data de término aqui para a expiração. De acordo com a opção que você setar, um desses campos vai ser preenchido. Bom, feito isso, agora eu preciso adaptar a minha aplicação. Eu vou fazer isso lá na Startup CS. Eu não vou usar mais esse services.atDistributed memory cache. Na realidade, agora eu vou usar outro método de extensão para adicionar esse cache, que é o Add Distributed SQL Server Cache. Nesse caso aqui, ele recebe um options, aqui, uma expressão lambda para definir essas options, onde eu vou ter que definir pelo menos qual que é a connection string do meu banco de dados. Aqui eu vou puxar essa connection string da configuração da minha aplicação, o nome do esquema e o nome da tabela que eu devo utilizar. Note que são os mesmos que eu criei naquele comando. A connection string é uma connection string como outra qualquer. Já criar ela aqui rapidamente. Pronto, criei. Aqui, inclusive um spoilerzinho aqui dos outros próximos passos, né? Mas está aqui, data source local, user ID e password, catálogo inicial. Bem simples, nada demais na realidade. Beleza, tudo salvo, vamos rodar nossa aplicação. Os breakpoints estavam setados aqui, eu vou desmarcar eles. O código é exatamente igual, a gente não precisa voltar aqui mais. Beleza, sem título definido. Vou definir agora aqui um título. Testando com SQL Server. Beleza, testando com SQL Server. Se nós olharmos lá os registros da nossa tabela ASP.NET Core Cache, pode ver que eu tenho aqui esse meu dado criado, mas claro, de uma forma ilegível, porque ele foi gravado como uma array de bytes, então isso aqui não vai ser legível diretamente, mas ele tem aqui uma data de expiração padrão setada, e aqui de acordo com o meu horário atual, eu criei ele aqui às 2h39, ele vai terminar ele aqui às 4h59, ou seja, basicamente 2 horas e meia de cache praticamente, 1.200 segundos de expiração sliding e sem expiração absoluta. São as opções padrão. Mas pode ver que ele já armazenou aqui no meu SQL Server. Então isso é interessante porque se numa situação atípica, onde um servidor de cache caindo, eu teria que recuperar isso aqui novamente do storage, eu vou ter esse cara guardado aqui para mim. Claro que se a ideia de você ter um cache é economizar requisições no banco de dados, você usar o cache no banco de dados não vai fazer muito sentido. E é para isso que nós temos também uma terceira opção, que é geralmente aqui a mais aplicável na maioria dos casos, justamente que é a utilização de cache distribuído com Redis.
Redis, eu nem preciso apresentar muito ele. Ele é uma das melhores opções de cache distribuído atualmente no mercado. Tem ampla aceitação, ele é open source, ele é muito bem documentado, ele é muito bem provado quanto ao funcionamento dele. Então ele é realmente uma opção bem simples e bem bacana de utilizar junto com o nosso Distributed Cache e também muito fácil de integrar, tanto localmente quanto através da nuvem usando o Azure Redis Cache, que é um serviço de cache distribuído no Azure, que permite com que nós possamos, obviamente, aqui utilizar o Redis remotamente. Vamos para a nossa demonstração aqui de como utilizar com o Redis, então. Vamos voltar aqui para o VS Code. E aqui também a mudança que eu preciso fazer na minha startup.cs é relativamente simples, basta com que eu utilize o provider adequado. Mas esse provider aqui para o Redis, ele não está disponível imediatamente. Para adicionar esse pacote novo, eu vou precisar, para adicionar essa funcionalidade do Redis, eu vou ter que vir aqui no terminal, criar uma nova instância do terminal aqui, e vou então digitar aqui o comando .NET add package microsoft.extensions.caching.redis. O pacote aqui, Microsoft Extension Cache Redis, vai adicionar o método de extensão para adicionar claro, aqui as dependências para utilizar o Redis dentro aqui do Distributed Cache. Lembrando que o Redis, na realidade, ele tem suporte para .NET Core através daquela classe da Stack Exchange que que faz aqui a ponte para a utilização, mas isso é transparente para a gente. Legal. Feito isso, então, posso remover esse bloquinho aqui da SQL Server. Então, agora aqui de volta na startup, eu vou usar o Add Distributed Redis Cache. O que ele pede no mínimo aqui de configuração? Configuration aqui é qualquer connection string que eu vou usar. No caso aqui eu tenho minha cache local Redis, que sem segredo nenhum, ela só aponta para o meu localhost. E qual que é o nome de instância que eu vou usar aqui para guardar esses valores no cache. Só salvar e rodar. Bem, iniciando de novo aqui, podemos ver que, na realidade, voltamos no mesmo ponto de antes, sem o título definido. Vamos então setar um novo título aqui. Beleza. Eles viram que funcionou a contento da mesma maneira. É bem simples. E o mais legal disso aqui agora, caso você queira partir para o próximo passo e hospedar isso na nuvem, nós temos o serviço Azure Redis Cache, que na prática, se a sua aplicação já usa o Redis, tá ok. É só mudar a string de conexão e passar ela para o Azure Redis, claro. O Azure Redis ele é muito fácil de gerenciar, ele tem opções de escalabilidade bem tranquilas, é muito cost effective, vamos dizer assim, a relação custo-benefício dela é muito boa e é bem prático de se trabalhar. Então vamos fazer uma demonstração bem rápida aqui então de como utilizar o Azure Cache Redis, o Azure Redis Cache, perdão. Então agora aqui dentro do Azure, no seu dashboard do Azure, vamos procurar aqui por Cache. Já vai aparecer aqui o Redis Cache. E vamos criar um novo cache do Redis aqui. Vamos dar um nome DNS para a nossa instância aqui. Esse nome tem que ser único, claro, como todo serviço do Azure. Vamos selecionar agora aqui a localização. Quanto mais próximo geograficamente de você, melhor. Então aqui Brasil South é a opção mais próxima. E o Pricing Tier. Nós temos vários Pricing Tiers aqui com várias opções diferentes aqui de tamanho, de banda, de replicação e tudo mais. Nesse nosso caso, nós vamos pegar a mais barata, que é a C0, que é só para fim de demonstração. E aqui, por uma questão de simplicidade, eu vou marcar essa opção Unblock Port 6379, não encriptado via SSL.
é só para simplificar a demonstração, porque então nesse caso eu vou continuar usando a porta padrão e ela não vai estar encriptada. O ideal é você não marcar essa opção, ele vai te dizer qual que é a porta que ele vai criar na string de conexão e, claro, ela já vai ser encriptada via SSL. Clicar aqui em Create. Tem que escolher um Resource Group, né? Legal, agora é só aguardar um pouquinho, em torno de 5 a 10 minutos para criar esse Resource Group. Perfeito, criado. Então agora nós vamos entrar aqui no nosso cache criado e vamos aqui nessa opção Show Access Keys e vamos copiar a connection string que ele criou. Note que aqui as portas que estão criadas é justamente a 6379. E agora, de volta aqui no VS Code, na app Settings, eu vou atualizar aqui a connection string. Vou retirar essa opção SSL. E vou tirar aqui a opção da porta. Para ele usar a porta padrão, salvar. E agora que nós atualizamos a connection string, nós só precisamos ir lá na startup e mudar para ele utilizar a nova connection string, que é Azure Redis. Salvei e está pronto. Vamos rodar. Pronto, cache vazio. Vamos setar um título aqui. E está feito. Exatamente o mesmo princípio, só que agora utilizando o back-end do Azure. Bem, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para demonstrar. Vocês viram que é bem fácil utilizar o cache distribuído. Claro que isso aqui é só a ponta do iceberg. A partir daqui você vai querer configurar replicação, você vai querer configurar múltiplos servidores, mas esse já é um bom ponto de partida. A partir daí, todas as demais configurações são de acordo com o back-end de armazenamento que você escolher para o seu cache. Pessoal, é isso então. Muito obrigado e até a próxima.